Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre 5 ícones do novo mundo do vinho. Bom, galera, o que é o novo mundo do vinho? Na verdade, é o que não é o velho mundo do vinho. A gente chama de velho mundo o velho continente, o continente europeu, onde a cultura do vinho começou. E o novo mundo é onde a cultura do vinho foi depois, foi vários anos mais tarde. E a gente pode citar Estados Unidos, América do Sul, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Então todos esses países onde a cultura do vinho acabou chegando depois. Esse é o novo mundo do vinho, né? E você sabe que a gente está inspirado nesse tema aqui, né? Porque esse é o motivo deste vídeo estar indo ao ar nesta semana. Porque no fim de semana tem o nosso curso presencial de vinhos do Novo Mundo, olha lá. Então tem alguns aqui, na verdade todos os que eu vou comentar aqui com você, a gente vai acabar provando juntos, quem vem aqui para o curso, a gente vai provar juntos, degustar juntos. Vai acontecer neste fim de semana agora, dia 5 e 6 de novembro de 2022. E assim, eu tô super animado porque é uma vitivinicultura que quebra paradigmas, é uma vitivinicultura que, por ter nascido depois, acabou trazendo uma série de novidades para o mundo do vinho. Então é isso, quem quiser ainda estudar com a gente, tem algumas últimas vaguinhas disponíveis, eu vou deixar o link aí no descritivo do vídeo. E mais uma dica, para quem não puder estar aqui com a gente chegou no mês de Black November, né? Várias promoções aí rolando. Nosso site não podia ficar de fora dessa, o site inteiro da Vinhos de Bicicleta está com promoções, todos os itens, todos, sem exceção. Então se você curtir algum vinho aqui que eu mencionar nesse conteúdo de hoje, já aproveita lá, né? Vou deixar o link aí para vocês também, com algumas dicas, algumas sugestões de alguns vinhos que eu vou abordar aqui hoje, beleza? Então vamos para o nosso primeiro destaque do Novo Mundo, Cabernet Sauvignon americano. E olha, lá tem uma região específica chamada Napa Valley que é fenomenal, se tornou uma grande referência para esta uva e para esse estilão de vinho. Veja só, eu tô falando aqui nessa lista, né? Vou falar mais alguns aí para frente, de ícones que são verdadeiras referências no mundo todo, tá? Eu não tô falando em mercado brasileiro, não. Tô falando que pro mundo do vinho eles são icônicos. E a Cabernet Sauvignon feita em Napa Valley, ela é uma referência. O estilão de vinho feito com essa uva por lá é uma referência internacional. Esses vinhos, eles geralmente vão ter uma estrutura lá em cima, vão ter um tanino lá em cima e uma acidez um pouquinho mais baixa. Por quê? Quando a gente fala de Califórnia, né, o Napa Valley está dentro da Califórnia, nos Estados Unidos, costa oeste. É uma região, no verão, onde a uva está amadurecendo, extremamente quente e seca. Isso faz com que a uva amadureça super bem, desenvolva uma série de taninos, mas a acidez fica um pouquinho mais comprometida nesse caso, né? Quando a gente pega um vinho de clima frio, a acidez está mais lá em cima, o frescor está mais lá em cima. Então, o estilão desse Cabernet norte-americano lá da Califórnia é ser um vinho mais volumoso em boca, mais encorpadão, só que com um frescor mais baixo. Então, quando você for pensar em harmonização, você tem que pensar em comidas igualmente intensas para esse carinha aí, tá? E para te ajudar um pouquinho mais ainda na harmonização, vamos pegar as principais referências de aromas e sabores que esse estilo de vinho costuma trazer pra gente. Ó, geleia de fruta vermelha, fruta negra, baunilha, chocolate, couro. Mas será que isso vem só da uva? Nem sempre. Porque lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, eles adoram usar barrica e em grande parte é barrica de primeiro uso. Quando a gente pega os grandes vinhos de Cabernet Sauvignon norte-americanos lá da Califórnia, geralmente são vinhos que passaram por madeiras de primeiro uso. Então, esse lance do chocolate, da baunilha, às vezes do couro, da defumação, vai ter vindo da barrica, porque isso é muito comum. Norte-americano adora vinho barricado e lá na Califórnia não é diferente. Então, Cabernet californiano, barricado, geralmente vai te trazer essas notas. E aí, o que você vai pensar para harmonizar, né? Pô, você tem que ir para churrasco, coloquei aqui algumas dicas, ó. Carne vermelha, cordeiro, embutidos diversos, assim, né? É aquele vinho para você
caprichar mesmo numa comida mais intensa e se divertir. Isso é um vinho ícone do Novo Mundo, já é uma referência internacional e a gente tem alguns exemplares legais para você que quer descobrir. E se você ainda não provou vinho norte-americano, vou te deixar uma sugestão aí nos comentários e na descrição do vídeo, beleza? Agora a gente vai cruzar o Oceano Pacífico e vai lá para Nova Zelândia para eu te contar sobre o segundo destaque dessa lista. A gente está falando de Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Isso é ícone, 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 que é copiado por vários outros países, ou pelo menos eles tentam copiar. E qual é o estilão desse vinho? Sauvignon Blanc, né, galera? Corpo mais leve. Quando a gente fala de tanino, não é uma questão aqui, a gente está falando de vinho branco. Agora, a acidez, meu amigo, a acidez é lá nas alturas. É aquele vinho que causa salivação, que limpa nosso paladar. Para a gastronomia é excelente, né? E o legal, galera, é que vários vinhos de Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, eles têm uma pegada mineral muito fácil de captar, assim, principalmente nos aromas. Mas por que isso? Porque esse país é rico em solos vulcânicos, que vão passar uma interferência e uma influência para os vinhos bastante visível, e por ser uma ilha, várias regiões vitivinícolas têm influência marítima. Então, em alguns Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, você consegue até sentir uma salinidade. Parece que você está caminhando na praia assim, quando você está chegando perto da pedra molhada, sabe? Lá no canto da praia. Esse cheiro que vem, essa brisa do mar, esse toque mais salino que a gente sente no ar, você às vezes vai captar também num Sauvignon Blanc neozelandês. Isso é muito legal. Eu vou destacar também, assim como eu fiz no primeiro vinho, eu vou destacar aqui uma região legal para você. Marlborough. Essa é a região principal lá, ou pelo menos a mais famosa, que produz Sauvignon Blanc na Nova Zelândia. E o que mais a gente vai sentir nesses vinhos de Sauvignon Blanc que vão além do mineral, né? A gente vai sentir também frutas cítricas, isso é bem típico dessa casta, frutas tropicais, abacaxi, maracujá, isso é muito comum também. E uma coisinha que é típica da Sauvignon Blanc, que são os toques herbáceos. Lembra assim uma grama molhada, sabe? Você tá na fazenda, de boa, aí você sai de manhã, tá aquela neblina, aquela névoa ali naquela grama molhada, bem da madrugada ali, né? Bem cedinho. Você vai sentir esse aroma, geralmente, num Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. E tem gente que fala, o Diegão é um defensor disso aqui no canal, ele tem gato e ele fala que o xixi de gato tem um cheirinho ali de amônia, né? Que aí tem muita gente que também associa isso ao aroma da Sauvignon Blanc, mas de um jeito muito mais delicado e elegante ali, né? Não vou falar pra você que é só xixi de gato, porque o vinho é muito bom de verdade. Mas assim, ó, apesar de ter um corpo mais leve, ele tem um aroma assim muito destacado. É explosão de aroma na taça e não é à toa que eles são uma referência internacional. Para harmonização, também preparei aqui algumas coisinhas para falar para vocês, ó. Frutos do mar, carpaccio de peixes, né? Tem alguns restaurantes, comida japa em geral é legal pra caramba, tá? Você vai pra sashimi, sushi, com Sauvignon Blanc é maravilhoso. E aí tem alguns lugares que servem carpaccio de peixe branco ou carpaccio de salmão com um azeite em cima e até pode ter um toque herbáceo também, um toque vegetal ali, um manjericão. Pô, vai ficar muito legal essa mistura com o Sauvignon Blanc. Até pensei agora, sabe às vezes quando você acha pronto em supermercado aquele peixe defumado? Que aí geralmente eu só coloco um manjericão picado em cima e um azeite. Pô, acho que vai ficar demais com o Sauvignon Blanc. Então agora vamos para o nosso terceiro ícone do Novo Mundo. Shiraz australiano. E olha só, eu não falei Syrah, eu falei Shiraz. E por que a pronúncia é diferente? Por causa da língua inglesa, né? Porque os ingleses não conseguiam pronunciar direito Syrah, que é o nome francês dessa uva. É a mesma uva, só que ficou tão emblemático o Shiraz australiano que hoje em dia você encontra tanto Syrah como Shiraz por todos os outros lugares do mundo. Só que isso é principalmente por causa da Austrália, porque eles se tornaram um ícone internacional na produção dessa uva. E Shiraz, quando o produtor de outras partes do mundo coloca lá Shiraz no rótulo, é porque ele está provavelmente querendo referenciar para você que, ó, a escola dele, ou pelo menos o que ele buscou de estilo naquele vinho, foi o Shiraz australiano. E quando o produtor põe Syrah, em algumas vezes ali ele está querendo dizer que ele buscou a escola francesa. Não é sempre que acontece isso, mas
já vi vários produtores falando que sim, falando, eu coloquei Shiraz ali porque eu gosto mais do estilão australiano e eu faço isso, tento buscar isso aqui na minha vinícola. E qual seria esse estilão australiano de Shiraz? Assim como o primeiro lá, o Cabernet da Califórnia, a gente está falando de clima quente, tá? Clima quente lá na Austrália. Então assim, estrutura lá em cima, tanino lá em cima, porque é uma uva que, assim como a Cabernet Sauvignon, consegue trazer muito tanino. Só que o que eu acho, assim, particularmente mesmo, é que essa uva traz um pouquinho mais de frescor e acidez do que a Cabernet Sauvignon. Então aqui no Shiraz australiano eu acho que é um contraponto legal. Eu não estou falando que é um vinho ácido, tá? Porque clima quente, difícil a gente encontrar vinho com acidez lá em cima. Mas nesse caso aqui, eu acho que o Shiraz australiano tem um toquezinho a mais de frescor para contrabalancear toda essa estrutura e esse tanino. E o que a gente vai sentir de aromas e sabores nele? Eu posso mencionar aqui para você, fruta vermelha e negra em compota, pode até chegar em estágio de geleia, é que aí vai muito do produtor. Se ele deixou a uva dele amadurecer bastante, vai mais para o toque de geleia. Se ele não deixou amadurecer tanto, ou não foi um verão tão quente assim, aí fica ali na fruta em compota. Mas de qualquer forma vai ser uma fruta bem madura. E o que mais, além da fruta? Toque de tabaco, que muitas vezes vem da madeira, porque assim como a escola norte-americana, os australianos também gostam de usar bastante madeira nos seus vinhos, não só para Shiraz, tá? Para vários tipos de uvas tintas aí. E além disso tudo, eu coloquei aqui também para vocês que é um toque clássico da Syrah, né? Especiaria picante, pimenta preta, né? Pimenta preta é algo que diferencia a Syrah de outras uvas tintas, né? Quando a gente está falando de degustação às cegas, principalmente, quando você capta a pimenta preta nos aromas e nos sabores também, você pode chutar que aquilo ali é um Shiraz ou um Syrah, porque essa é uma tipicidade, é um aroma primário da Syrah ou da Shiraz, tá? Pimenta preta, pimenta do reino. Isso você vai encontrar muito fácil. Para quem gosta disso, tá aí um vinhaço que você vai se divertir. Bom, se eu já disse algumas dicas lá de harmonização para o Cabernet Sauvignon da Califórnia, aquelas dicas continuam valendo aqui para o Shiraz, mas eu vou falar algumas coisas a mais aí. Vamos lá. Hamburgão, já fiz e aprovo, assina embaixo. Hamburgão caseiro, artesanal com um Shiraz australiano. É bom demais, porque o Shiraz tem estrutura para contrapor com aquele hamburgão e como ela tem um pouquinho mais de acidez que eu falei, vai ser legal para limpar a gordura do queijo desse hamburgão. Então, recomendo. Uma segunda dica de harmonização seria a lasanha, porque lasanha também tem queijo, também é intensa, né? Um prato mais gorduroso ali, mais intenso, mais pesado. E aí tem dois tipos que você poderia fazer. Lasanha bolonhesa para quem come carne e para quem é vegetariano é só você escolher um queijo intenso. Então faz uma lasanha de 4 queijos aí, escolhe aqueles queijos que tem bastante destaque de sabor e de aroma, que vai ficar muito legal com o nosso queridíssimo Shiraz australiano, tá? Então vai para esses estilos de prato assim, mais robustos, beleza? Agora nosso quarto ícone, Pinotage da África do Sul. Pô, tinha que estar aqui, né? A gente tem agora o roteiro África do Sul aí que vai rolar em 2023 e Pinotage se tornou uma referência. Essa uva que nasceu na África do Sul para o terroir da África do Sul, uma mistura de Pinot Noir com Hermitage. Aí juntando essas duas palavrinhas aí, Pinotage. A Pinotage, ela comparada aos outros tintos que eu coloquei aqui nessa lista, ela vai ter um pouquinho menos de estrutura, um pouquinho menos de tanino, tá? Mas isso não quer dizer que o vinho não seja estruturado e tânico. Ele é, só que ele é um pouco menos que o Shiraz australiano e que o Cabernet da Califórnia. Esse vinho aqui, ele vai depender muito do estilo do produtor também, porque a África do Sul, ela também vai ter verões quentes e secos. Então, se o produtor esperar mais para colher esse fruto, ele vai ter um vinho super concentrado com menor acidez. Só que o que normalmente acontece é que ele não espera muito, né? Ele não vai colher no final do verão, ele colhe um pouquinho antes essa uva, então ela fica um pouquinho menos concentrada em taninos, vai ter um pouquinho menos de açúcar residual ali, né? Que depois vai fermentar e virar álcool, e a acidez vai ser mais preservada, tá? Então, normalmente, os vinhos de Pinotage da África do Sul, eles vão ter um corpo médio-alto e uma concentração tânica média-alta, tá?
Normalmente é isso que acontece. Tem alguns produtores fazendo umas experiências muito bacanas, até pra gente brasileiro aqui que curte um café. A gente tem um vinho na Vinhos de Bicicleta que ele é um corte com pinotage e aí o produtor usa uma barrica extremamente defumada que lembra notas de café no vinho. Então você está tomando um vinho ali e vai lembrar, vai ter essa memória afetiva quase do café. Então tem muita gente que gosta. Eu vou deixar aí para quem se interessar o link nos descritivos. Como eu falei, de todos esses ícones que eu tô falando aqui, eu vou deixar algumas sugestões para vocês se divertirem aí nesse Black November. Agora, estilão geral da pinotage, né? Porque isso aí eu falei do café, mas isso de uma influência da barrica, super tostada, né? Mas o que vem pro vinho da uva pinotage? Geralmente, frutas vermelhas e negras, maduras, quase nunca em estágio de compota ou geleia. Eu iria mais para maduras, beleza? Então é um vinho bem frutado de uma fruta madura. Alcaçuz, que vai lembrar aí o quê? Especiarias doces em geral, né? Pode ser alcaçuz, pode ser noz moscada, anis estrelado. Vários pinotages apresentam essa nuance aí de aroma e aí diferente um pouquinho das outras, um mentolado. A pinotage ela pode apresentar, não é sempre, não vai ser todo pinotage, mas ela pode apresentar um toque de mentol. Quando você está cheirando ali aquele vinho pinotage na taça, ele costuma aparecer. Eu acho bem interessante para contrapor a fruta madura dele. Eu acho que traz um equilíbrio legal, tanto para os aromas como para os sabores. A região de destaque na África do Sul para pinotage é Western Cape, que na verdade é a região ali onde se mais produz vinhos em toda a África do Sul, então é a região de maior destaque. E o que eu harmonizaria então com esses pinotages de Western Cape? Bom, vamos pegar comidas que sejam um pouquinho menos intensas do que aquelas que eu citei nos outros dois tintos. Então vamos lá, carne suína, em geral, né? Poxa, pegar uma costelinha, pegar um pernil suíno, grelhar ali na churrasqueira, fica legal pra caramba. Risotos, risoto de fungo sec, que vai ter aquele toque mais terroso ali, que eu acho que combina com um pinotage. E aí tem uma harmonização aqui que eu já fiz e gostei, então eu vou deixar de dica. Um chocolate, mas com alto grau de cacau. Tem que ser um chocolate amargo com alto grau de cacau, fica legal, principalmente com aquele pinotage com aromas de café. Então você fazer essa mistura. Ou tem também uma dica legal, tem alguns chocolates com alto nível de cacau que tem menta, né? Eles fazem uma mistura ali e colocam um pouquinho de menta. Então, se você encontrar algum pinotage que tem o toque de mentol no paladar e no aroma, olha só que dica! Harmonização por semelhança de chocolate com vinho. Legal, né? Dá até um conteúdo aqui pro canal, quem sabe? Harmonização de chocolate em vinho. Quem quiser, deixa aí nos comentários que a gente faz. E agora o nosso quinto destaque de vinho ícone do Novo Mundo, Torrontés argentino. E aí eu vou pegar ali num ponto específico da Argentina, que é a região de Salta. Os próprios argentinos reconhecem e adoram esse Torrontés de Salta. Olha que eu já convivi bastante com argentino, tenho amigos produtores na Argentina e todo mundo lá é fã de um Torrontés de Salta. Fala, isso ali virou tanto um ícone do país como internacional. Até porque, né, se eu falasse aqui de Malbec argentino, ia ser muito manjado. Então, eu quis mudar um pouquinho e falar da Torrontés, que é um vinho branco, para quem não conhece, uma uva que vai ter um pouco mais de estrutura de corpo que a Sauvignon Blanc, que eu acabei de citar. Com relação a tanino também, né, não entra nessa porque é vinho branco. E a acidez um pouquinho menor que a da Sauvignon Blanc, tá? Porque a Torrontés ela gosta também de climas bem quentes, então Salta ela tem ali um verão bem quente, seco também, então apesar de conseguir preservar a acidez, ela vai ter uma acidez menor um pouco que o Sauvignon Blanc lá da Nova Zelândia que eu te falei. Sabe aqueles vinhos que são mastigáveis, que parece que você está tomando um licor quase, né? Que eles têm volume de boca? Isso é o Torrontés de Salta, tem vários que vão nesse perfil e eu adoro. E assim, o que você vai sentir de predominância ali de aromas, né? Muita fruta branca, fruta tropical também, mas tem uma coisa que é o ícone ali para Torrontés na questão aromática, flor.
é uma das uvas mais florais do mundo, tá? Quando a gente fala de torrontés, você tem que sentir flor no aroma. Parece Tem gente que brinca, sabe perfume de vó, bem floral? Então, tem torrontés que parece que vai lembrar o perfume da sua vovó, tá bom? Mas é bom, é gostoso, eu recomendo. Não é à toa que é um ícone internacional. E assim, a região de Salta, como eu disse, é a principal referência. A torrontés é plantada na Argentina inteira, mas a região de Salta é de fato uma referência. E o preço, inclusive, é um pouquinho acima dos demais quando a gente encontra, tá? Aqui no mercado brasileiro não é tão difícil assim encontrar, mas quando você encontra um torrontés de Salta, ele vai ter um precinho um pouquinho mais alto, porque realmente já é um vinho mais famoso e muito bem feito, né? Os produtores de Salta estão de parabéns aí produzindo a torrontés. O que a gente vai harmonizar com essa uva então? Se a Sauvignon Blanc a gente estava falando de frutos do mar e comida japonesa, aqui a gente pode continuar nessa linha. Você vai harmonizar legal com frutos do mar, vai harmonizar legal com culinária japonesa, você vai até poder caprichar um pouquinho mais nos temperos, porque a torrontés, como eu disse, é bem aromática e um pouquinho mais estruturada que a Sauvignon Blanc. E eu tenho algumas outras dicas aqui, ó. Queijos leves, antepastos assim, variadaços. Você fazer um molho pesto, aí você faz um guacamole, aí você faz um baba ganoush, vai fazendo uma mistureba ali na sua mesa para receber os amigos. A torrontés é uma que vai harmonizar com quase tudo. Então, uma uva bem coringa quando a gente está falando de harmonização. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba. É isso, galera. Esses são os 5 vinhos icônicos do Novo Mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Com certeza tinha um ou outro aí que podia ter entrado também, né? Uma menção honrosa para um vinho que eu adoro, que é o Chardonnay da Califórnia. A gente falou de Cabernet Sauvignon da Califórnia, mas o Chardonnay da Califórnia é um espetáculo para o paladar, né? A Malbec Argentina ficou de fora porque eu quis colocar torrontés, mas enfim, a lista tá aí. São vinhos que, poxa, quebraram essa barreira da fama aí, que normalmente, né, no passado, os vinhos icônicos e famosos eram basicamente os vinhos do Velho Mundo, as regiões mais famosas, mas a gente está começando já há algum tempo criar os nossos ícones por aqui também no Novo Mundo, beleza? Que o mercado internacional inteiro acaba valorizando também. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like aí. Se você conheceu a gente hoje, se inscreve aí no canal, essa comunidade que só tem crescido e trazido muita cultura dentro do universo do vinho aqui para o nosso Brasilzão. E é isso, galera. Obrigado mesmo de coração. Se você quer ver algum conteúdo desse estilão aqui ou quer que eu fale de algum vinho que ficou de fora dessa lista, deixa aí nos comentários pra gente e a gente se vê no próximo episódio. Lembrando, hein, Black November, o site inteiro da Vinhos de Bicicleta com descontos especiais pra vocês. Cheers! Vocês merecem! Tchau!